Revista BH News. Oferecimento. Clínica Doutora Regina Bregalda. Odontologia especializada. Boa tarde, pessoal. Olha, tem muita dica boa hoje aqui no programa, hein? Fica colado aqui, ó, na gente, que aí você brilha. Vamos conversar sobre os itens de suma importância de se verificar antes de comprar um carro usado. Bata um papo sobre os benefícios de se planejar uma viagem com antecedência. E ainda vamos falar sobre os 20 anos da Escola de Danças Étnicas Soleá Tablao Flamenco, que oferece várias aulas experimentais grátis para comemorar o aniversário. Além disso, hoje não podemos esquecer, temos Lilian Fajardo na coluna Arquitetando. Fique conectado também com a gente através das redes sociais. Você me encontra no Facebook, na página Adriana Franco, no Instagram Adriana Franco TV e no Snapchat Adriana F. Franco. Nós estamos ao vivo pelo canal 9 da NET ou pelo site bhnews.tv.br. Uma das coisas que nos deixa inseguros na hora de comprar um carro é ter a certeza ou não de que o veículo realmente está em bom estado. Para auxiliar as pessoas a realizar uma compra segura e a reduzir as surpresas desagradáveis, uma empresa mineira lança um serviço exclusivo no Brasil de vistoria veicular. E para entender melhor como funciona e, além disso, saber quais são os itens mais importantes de se verificar antes da compra, eu converso aqui com o empresário Bruno Daibert. Boa tarde, Bruno. Boa tarde. Que prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. Eu achei a sua ideia sensacional, estava até comentando aqui mais cedo, porque, gente, vou dar apenas um exemplo. Eu não entendo nada de carro. Muito menos ainda dessas questões que ficam muitas vezes ficam um pouco escondidas, né? Não está ali na cara mesmo, isso tem ali uma coisa. Então, assim, é uma coisa importantíssima para as pessoas na hora delas fazerem investimento, para elas terem certeza de que elas estão pagando por aquilo mesmo que elas acham que estão comprando. É isso? É isso mesmo. De onde surgiu essa ideia? Deve ter sido sua esposa ou sua sobrinha, alguma mulher deve ter dado essa ideia. A ideia, na verdade, surgiu pela própria demanda do mercado. A nossa empresa já trabalha com vistoria automotiva, mas mais voltado para a pessoa jurídica, para empresas. E a gente começou a ter muita consulta de pessoas físicas, de particulares, que estavam querendo comprar carro, mas queriam ter uma segurança, queriam saber exatamente o que estava comprando. Sim. Através dessa demanda do mercado, que a gente pegou então e instituiu esse novo serviço voltado para o particular. Para aquela pessoa que quer comprar um carro, mas que quer comprar com segurança, quer saber o que está comprando, se aquele carro teve algum problema ou não, ou seja, justamente para passar a tranquilidade na hora da compra. Quais são os problemas que geralmente o vendedor mal intencionado consegue esconder? Ou seja, na hora que eu vou lá comprar, o que pode ser que eu não esteja vendo ali? Normalmente a pessoa não vê que o carro foi batido. Esse é o grande problema. Isso. Tá? E podem ter vários tipos de batida. Pode ser uma batida forte, uma colisão que afetou a estrutura do carro. Tem também a questão mecânica, que antigamente a gente tinha o mecânico de confiança que acompanhava a família, né? E hoje isso está acabando. Então as pessoas querem também saber como está a parte mecânica do carro, como está a parte elétrica e a parte documental. Saber qual que é o histórico daquele carro. Porque todo carro usado tem um passado. Sim. E a nossa função vamos descobrir o passado desse carro, para que você saiba hoje o que é que você está comprando. Que tipo de informação perigosa pode estar na parte de documentos? Perigosa que eu falo assim, né? Esse carro pode ter sido roubado, ele pode ser inclusive objeto de furto e está sendo vendido. Ele pode ser um carro clonado, que é quando você pega um carro igual, com documento, e esquenta um outro, ou seja, são dois veículos andando com o mesmo chassi, com a mesma placa. Eles tipo adulteram o chassi ali. Adulteram o chassi, adulteram a placa, adulteram toda a marcação, adulteram a documentação do carro. E tudo isso vocês conseguem descobrir. Se tiver alguma coisa errada, dá para descobrir isso. Sim, na vistoria a gente busca todos os indícios. O trabalho da vistoria, na verdade, é um trabalho de detetive. A gente vai
esmiuçando e peneirando e olhando todos os detalhes do carro, faz a consulta dele, pega as informações todas na base nacional, faz o cruzamento com o que está sendo mostrado, cruza também com as identificações do veículo, busca indício de adulteração de chassi, data de fabricação das peças, itens de segurança, marcações. Quais são as marcações? O carro ele vem com etiquetas que normalmente as pessoas não prestam muita atenção. Toda etiqueta que tem no carro, toda peça, ela tem uma marcação. Seja o número dela, seja a data de fabricação dela, a origem. Então, com todas essas informações, a gente consegue cruzar e ver se todas as peças daquele carro são realmente dele ou se foram trocadas. E aquela questão que a gente vê muito, teve uma época que a gente via muito na televisão, que é de voltar o velocímetro, né? É velocímetro? Não. Não é o velocímetro, é o odômetro. O odômetro. Que você acha que está comprando um carro ali com, sei lá, 30 mil quilômetros e, na verdade, ele tem, sei lá, 300, né? Então, isso também consegue identificar? Sim, isso também a gente consegue. Infelizmente, voltar o odômetro é uma prática do mercado. É muito comum? Infelizmente é. Já diminuiu muito, né? O mercado de carro usado, ele vem melhorado, ele vem se profissionalizando nos últimos tempos, até porque a compra de um carro usado é um bom negócio, mas infelizmente ainda tem empresas que voltam velocímetro. Então, na vistoria, a gente consegue detectar pelo estado geral do carro. Então, analisando determinados itens de desgaste, a gente consegue perceber se aquele desgaste está mais acentuado ou não do que está marcando no painel. E hoje também a gente tem leitor, como o carro é todo computadorizado, a gente instala um leitor na centralina dele, na central eletrônica, e ali a gente consegue puxar a informação. Real. Sim. Até para saber se a centralina foi trocada ou não, porque muitas vezes adulteram o painel e trocam também a central eletrônica. Então dá para saber, olha, essa central não é deste carro. Tá vendo, gente? É tanta coisa que as pessoas conseguem alterar que fica... É muito difícil uma pessoa comum, né, nós, meros mortais, que não entendemos profundamente, né, disso tudo, conseguir identificar. Agora, algumas coisas dá pra gente identificar sozinho. Por exemplo, tô indo lá olhar um carro. Antes até de chamar uma empresa especializada, dá para você dar uma olhadinha você mesmo. Quais são os principais itens que a gente deve ficar atento para avaliar um carro antes de comprar? Primeira coisa é olhar o estado geral dele. Buscar, ver se tem alguma informação divergente. Olhar, por exemplo, o estado de pintura, ver se tem alguma diferença de tonalidade. Uma porta mais escura que um paralama, um capô que está desalinhado, que não fecha direito. Olhar também a documentação, verificar se aquele carro tem o manual de procedência, o manual de proprietário, cruzar aquelas informações com o documento, ou seja, tentar enxergar coisas que não estejam compatíveis. A informação do vendedor está batendo com o que ele está informando. Ah, esse carro era de uma mulher, mas aí você vai olhar, não tem aquela característica. Não tem as marcas de maquiagem. Não tem as marcas de maquiagem. O espelho está todo empoeirado, então não é, porque o homem não usa o espelho, só a mulher. Exatamente. Então tem que ficar, é quase um detetive mesmo. Você tem que ficar um trabalho de detetive. Muito difícil isso, ainda bem que existem pessoas mais entendidas do que nós para fazerem isso. Qual é o item que você vê que mais se adultera? Seria o odômetro? Sim. Em termos de adulteração, é o odômetro, em primeiro lugar, e depois também a parte de documentação, que é adulterar o chassi, adulterar o documento, clonagem de carro. Isso também é comum? Isso também é comum. Existe algum perfil, vamos dizer assim, de carro que seja mais adulterável do que outros? Por exemplo, os carros populares são mais adulteráveis do que os carros, sei lá, de Jeep ou caminhonete, que é mais... Tem alguma ligação isso ou não? Tem. Os carros populares, eles são mais adulterados pela facilidade de comercialização deste carro. Então, a pessoa, o fraudador, ele pega aquele carro, ele faz a adulteração e como é um carro que tem um bom valor de mercado e uma boa procura, é fácil dele vender aquele carro. Então, ele aproveita a parte mercadológica para poder desovar aquele produto que foi fraudado. Uma vez que foi feita a vistoria, gera-se o quê? É um relatório? Gera-se um laudo, especificando tudo o que foi vistoriado no carro, todas as informações e é passado para o contratante.
A partir daquele laudo, ele tem como se fosse um espelho do que é o carro. E a partir dessas informações, ele vai optar pela decisão de compra ou não. Uhum. Porque você não vai tomar a decisão por ele, né? Não. Pode acontecer, por exemplo, de você identificar algum item ali que não esteja de acordo com o que o proprietário, né, quem está vendendo, tenha falado antes, mas que ainda assim vale a pena comprar o carro, só que, porém, o valor teria que ser mais baixo? Isso... Sim, isso acontece. Por exemplo, veículos que sofreram pequena monta é uma batida leve. Uhum. Esses veículos são recuperáveis, eles podem circular, não tem problema nenhum, desde que a recuperação tenha sido bem feita. E a pessoa que for comprar, ela tem a opção de escolher por comprar um carro que já sofreu uma colisão. Sim. Óbvio que, desde que seja um preço também compatível com aquilo. Então, ele pode optar em comprar um carro batido, que teve uma pequena monta, mas um pouco mais barato. É uma oportunidade de mercado. Entendi. Nesse laudo existe alguma, ou não, que pode ser que não esteja no laudo, mas a empresa também ajuda na questão, tipo assim, olha, com isso aqui, eu acho que você deveria pagar X e não Y. Porque muitas vezes você fala assim, tá, ok, ele teve uma pequena monta, mas o que isso significa? Quanto de desconto eu deveria pedir em função disso? Porque não tem lá uma tabela FIPE ou você ir lá olhar vários carros na internet para saber quanto que aquilo desvalorizaria, por exemplo, o carro. Tem essa parte de ajuda também? Tem. No laudo, além do parecer técnico, que é especificando tudo o que foi visto no carro, a gente dá também avaliação e impressões. E o contratante, ele pode pedir a nossa opinião. Nós não vamos interferir em nada. Sim. Nosso objetivo é ser neutro, tanto para o vendedor quanto para o comprador. Nós podemos dar a opinião. Olha, este carro sofreu uma pequena monta e acreditamos que ele deve ter um preço de 10% a 15% mais barato do que um que não tivesse. Mas é uma sugestão. Excelente. Bruno... Troquei meu carro há pouco tempo aí, tá vendo? Não te conhecia. Mas tudo bem, não tem problema. Na próxima, eu estarei ligada para poder chamar alguém para me ajudar, porque não é mole não, gente. A gente fica muito inseguro mesmo e muitas vezes você compra o carro, passa um mês você já descobre alguma coisa. Então, realmente, é uma questão que devemos ficar atentos. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Foi um prazer conhecê-lo. Sucesso aí com esse novo segmento aí da sua empresa. Obrigado, agradeço. E você... Já sabe, né? Vamos para o intervalo rapidíssimo. Na volta, estamos aqui com o Lilian Fajardo, de volta agora em 2016. Revista BH News. Oferecimento. Clínica Doutora Regina Bregalda. Odontologia especializada.